Kadim şeyler vardır dünyada. Resimlere, nakışlara konu olurlar. Asırlar geçse de insanlar onun güzelliğine hayran olurlar. Sen de öylesin. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. A Lulu perturbará toda a ordem na mansão. A Lulu está atrás das joias de Afif. Depois que todos na mansão estão dormindo, ele vai até o quarto de Afif e quer pegar as joias da gaveta, mas nesse momento Sara aparece na porta do quarto. Quando a Lulu ouve chegando, ela imediatamente se esconde no banheiro. Sara pergunta a Afif se ela está dormindo. Mas Afif está em sono profundo. Sara disse que trouxe chocolate para você. Depois ele se deita ao lado de Afif. A Lulu está esperando Sara sair com uma faca na mão. Ele diz para si mesmo: de onde veio isso? Quando ele vê que Sara está dormindo, ele quer sair dali, mas dessa vez Ira entrou. A Lulu se esconde no banheiro novamente. Ira acorda Sara e pergunta o que ela está fazendo aqui. Sara lhe diz que sente falta da avó. Quando Ira vê que a boca de Sara está coberta de chocolate, ela diz: vamos encontrar uma toalha molhada para limpar sua boca. Ira entrou no banheiro. A Lulu também está escondido atrás da porta. A Lulu está esperando lá com uma faca na mão. Enquanto Ira está prestes a olhar atrás da porta, Sara diz que encontrou os lenços umedecidos. Ira limpa a mão e a boca de Sara e a manda para a cama. Ele sai do esconderijo em setembro. Mas ele não saiu da sala. Então ela abre a gaveta e começa a olhar as joias. A Lulu fica feliz quando vê as joias. Ele até usa um desses no pescoço. A Lulu planejou tudo para ele. Naquela noite, ele tira fotos de todos eles e as envia para em Excel. Mas setembro não vai terminar aí. Ele tem outros planos em mente. De manhã, a Lulu está trabalhando na cozinha como se nada tivesse acontecido. Nesse momento Ira chega até ele e pergunta como você está, já se acostumou? A Lulu se faz de vítima e diz a ele que está bem, que não há problema, que vou melhorar graças a você. Depois que Ira vai ver Sara, a Lulu liga para em Excel e conta o plano. Ele menciona que as pessoas na mansão confiam muito nele. Quando Bea chega lá, ela desliga o telefone. Mais tarde, ele reúne todos os itens antigos deixados pela família Afif na sala de estar. Ele registrará tudo isso, colocará à venda e distribuirá para os necessitados. Ira acabou de ver tudo isso. Orun e Ira estão olhando as coisas ali. Tudo isso veio à tona anos depois para Orun e Ira. Ele diz que o objeto ficou guardado em um depósito por anos. Ira pergunta a ele: essas são as pessoas que vieram da casa no Bósforo? Orun também diz que o que sai do armazém aqui está aqui. Naquela época, Bea trouxe as joias do quarto de Afif. Orun diz para ele colocar na mesa. Orun está contando a Ira sobre todas essas joias e pertences. Ira o escuta atentamente. Cada um desses itens tem sua própria história única. Naquele momento, Ira gosta muito de uma joia e diz que ela é muito bonita. Orun tira-o da mão dela e quer colocá-lo no pescoço de Ira. Mesmo que Ira não queria isso, Orun insiste. Enquanto Orun faz isso, ele pergunta a quem pertence a joia e lê um poema sobre ela. Ira ficou muito impressionado. Orun lhe diz que a reputação de Magnum se tornou conhecida. Meu amor é maior que o dele. Naquele momento, Sara e Afif entraram na sala de estar. Afif está sentado no sofá. Quando Sara vê o colar no pescoço de Ira, ela diz que é muito bonito. Ira também diz que é um presente do seu pai. Quando Afif ouve isso, ela diz que aquele colar fica melhor em você. Depois que Ira agradece, Sara começa a olhar as coisas. Sara vai até Afif e pergunta: todos esses pertences são nossos? Afif diz que sim, são todos da nossa família. Agora vamos vendê-los e doá-los a pessoas necessitadas.
Quando Sara ouve isso, ela diz: deixe-me levar os brinquedos com os quais eu não brinco, e vai para o quarto dela. Mais tarde, Afif diz a Orun e Ira para trazerem as joias e vamos verificar todas elas e depois registrá-las. Beia trouxe todas as joias para Afif. Foi aqui que o plano de setembro entrou em ação. Afif diz a Orun e Ira para guardarem essas joias em seu quarto até que sejam vendidas. Quando eles estão prestes a pegar as joias, Afif diz que há algo faltando ali e que as joias na caixa roxa não estão lá. Afif pergunta a Beia sobre isso. Beia diz que trouxe tudo o que estava na gaveta. Orun pergunta a Elul: você limpou o quarto da minha mãe? Elul disse que a irmã Beia tinha trabalho a fazer, então eu limpei. Elul finge estar em pânico enquanto diz essas coisas. Quando Orun vê isso, ele diz: vá para o meu escritório e espere por mim lá. Eu irei? Naquele momento, o telefone de Orun toca. Ele sai para a sala conversando. Orun está gritando com seus funcionários ao telefone. Setembro também o espera. Depois que Orun desliga o telefone, ele diz a Elul que uma das joias está faltando. Você também ouviu isso? Elul também diz sim, eu ouvi. Sinto muito. Orun provavelmente duvidou de Elul, é por isso que você a dificultou. É possível que você tenha tido um momento de fraqueza e a tenha levado? Ele pergunta: você poderia ter cometido tal erro? Quando Elul ouve isso, ela diz: do que você está me acusando? Eu não toco em coisas proibidas, eu não roubo. Naquele momento, Ira olhou para o quarto de Afif e, de lá, veio até eles e disse que ela não estava no quarto. Quando Elul ouve isso, ela diz: por favor, não faça isso, vamos ver juntos, eu não fiz isso. Elul está chorando na frente deles, mentindo para eles. Mais tarde de manhã, Ira e Elul entraram no quarto de Afif. Setembro começa a procurar em todos os lugares. Ira está esperando ao lado das joias como se não soubesse onde elas estão. Elul começa a chorar enquanto liga e diz: eu não roubei, eu não roubo, acredita em mim. Depois, Ira diz a Elul: você a deixou infeliz, não a procure mais. Mas Elul deve estar por perto, ele diz, e continua procurando. Orun chega até ele e diz para não chamá-lo mais. Naquele momento, Elul encontra a caixa debaixo da gaveta e a deixa na cama, dizendo: aqui está. Orun e Ira se sentiram envergonhados porque culparam Elul. Orun: Elul, eu tinha que te perguntar isso. Ele diz: entenda-me. Elul também sai da sala, dizendo: eu entendo, mas como posso ficar aqui de agora em diante? Tudo está indo como Elul quer. Elul fez algo parecido para ganhar a confiança deles. Porque a partir de agora, se algo estiver faltando na mansão, eles não duvidarão. Talvez durante esse tempo eles até acusem Beia de roubo. Quando você acha que Orun vai perceber essa situação? Escreva nos comentários. Para mais vídeos, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificação, curta o vídeo e não esqueça de comentar. Até mais.